Olá! Hoje o nosso papo é sobre um conceito que, olha, vai muito além de um simples ato de preconceito entre duas pessoas. A gente vai mergulhar fundo para entender o que é o racismo estrutural, como ele funciona e por que ele continua criando tanta desigualdade na nossa sociedade. Sabe quando a gente pensa em racismo? A primeira coisa que geralmente vem à mente é uma ofensa, né? Um xingamento, um ato claro de preconceito de uma pessoa para outra. Mas será que o problema se resume a isso? A história é bem mais complexa do que parece. E é exatamente aí que entra o conceito principal de hoje: o racismo estrutural. A gente não está falando de uma falha de caráter de alguém, mas sim de um mecanismo, de uma engrenagem que está na própria organização da sociedade. Então, o ponto central é este. O racismo estrutural é um sistema que foi construído ao longo da história para organizar quem tem acesso a oportunidades e quem não tem, com base na raça. E ele funciona de um jeito tão profundo que a desigualdade acaba sendo um resultado do funcionamento normal das coisas, muitas vezes sem que ninguém precise dizer uma única palavra de ofensa. Para entender como essa estrutura funciona aqui no Brasil, não tem jeito, a gente precisa olhar para o nosso passado. Porque a história não está só nos livros, né? Ela moldou as fundações da sociedade em que a gente vive hoje. Dá uma olhada nesta linha do tempo. Foram mais de 300 anos de escravidão. E quando a abolição finalmente chegou, em 1888, o que aconteceu? A população negra foi, sim, liberta, mas sem nenhuma política de inclusão, sem reparação, sem acesso à terra, à educação, ao trabalho. Foram simplesmente deixados à própria sorte. E o resultado direto disso está bem claro. Sem nenhum tipo de política de amparo, a desigualdade não foi um acidente de percurso. Ela se tornou a própria base da sociedade que veio depois. A hierarquia racial, na prática, foi incorporada a esse novo sistema. Certo, mas como é que essa estrutura histórica toda aparece hoje no nosso dia a dia? Vamos agora para os exemplos concretos para ver como isso afeta a vida das pessoas de um jeito muito, muito real. A gente vê os efeitos em áreas que são fundamentais. E o pior, uma coisa vai alimentando a outra. Pensa só. Na educação, o acesso desigual a escolas de qualidade já limita as oportunidades futuras. Essa limitação bate direto no mercado de trabalho, onde a diferença de salários continua existindo. E na segurança, os dados mostram quem são as maiores vítimas da violência, fechando um ciclo terrível de vulnerabilidade. Pega esse exemplo no mercado de trabalho. A gente está falando de pessoas que fazem a mesma função com as mesmas responsabilidades, mas que, na média, recebem salários diferentes. Essa diferença, que insiste em não sumir, não se explica só por qualificação. É um reflexo da estrutura. E aqui a gente reforça a ideia central. Quando um padrão se repete de um jeito tão claro em tantas áreas diferentes da sociedade e por tanto tempo, não dá para chamar de coincidência ou de casos isolados. O que a gente tem é um padrão sistêmico. E para quem ainda tem alguma dúvida, os números contam essa história de um jeito muito poderoso. Os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desenham um retrato bem nítido dessa realidade. 40% a menos. É um número que impacta, que resume a disparidade econômica. Na média, a renda de pessoas negras é bem menor que a de pessoas brancas, um reflexo direto das barreiras e da falta de oportunidades iguais. Este gráfico mostra outra face trágica dessa estrutura. A violência que mata no nosso país tem cor e tem idade. Os jovens negros são, de longe, as maiores vítimas de homicídio. Isso revela uma falha estrutural em garantir o direito mais básico de todos, o direito à vida. E na educação, que é a base para tanta coisa, a desigualdade também aparece. As taxas de analfabetismo são sempre mais altas entre a população negra. Essa diferença lá no começo é um dos motores que ajuda a alimentar a diferença salarial que a gente viu antes. Fica claro como um pilar da estrutura afeta o outro. Essa citação resume perfeitamente o que a gente acabou de ver. Os números tiram a discussão do campo da opinião pessoal e trazem para o campo dos fatos. A desigualdade racial no Brasil é uma realidade concreta, que dá para medir. Então, a gente chega ao fechamento da nossa análise de hoje, amarrando todas essas pontas para deixar a ideia principal bem clara. A grande conclusão é que a desigualdade racial não é um defeito, um bug do sistema. Pelo contrário, ela é um produto do funcionamento normal dele, uma consequência direta de como a sociedade foi organizada lá atrás e de como ela continua operando hoje. E a gente termina com essa reflexão. Se a gente reconhece que o racismo é estrutural, isso muda completamente o jeito de pensar em soluções. Não adianta só combater o preconceito individual.
É preciso olhar para as próprias regras do jogo. E a pergunta que fica é: o que isso quer dizer para o futuro que a gente quer construir?